Irmãozinho, minha irmãzinha, para o nosso encontrinho com Jesus, tudo bem com vocês? Como é que está por aí? Olha, hoje é domingo de Ramos, está começando a Semana Santa, razão pela qual até demorou um pouquinho mais para começar, né? Você ficou esperando aí, devia estar assim, paciente, que será que o tio Emílio não começa logo? Por que o tio Emílio não começa logo, né? Mas é porque nós terminamos a celebração dos adultos, né? Do domingo de Ramos agora, faz pouco tempo aí, para você ter uma ideia. Foi aí, alguns minutos. Pode pôr o microfone. Pronto, agora vai melhorar. Terminamos faz pouco tempo aí. Em vez de terminar às 10h30, terminou 11 horas, 11 e pouco. Aí até arrumar tudo aqui e poder entrar no ar para vocês já deu 11h20. Mas tudo bem, né? Tudo bem? Tudo bem? Então nós estamos juntos, isso que é importante. E aí, esse é o começo da Semana Santa. Já falamos sobre a Semana Santa, né? Na semana passada com vocês. E esse é o começo da Semana Santa. Então vamos iniciar a nossa celebração de hoje, né? Ou melhor, vamos começar a nossa catequese de hoje, que tem comunhão espiritual, do Domingo de Ramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Engasguei. Vamos chamar o Joca? Vamos lá, Joca! Ô Joca, cadê você? Tá pegando um negócio. O que tá pegando? Tá pegando o que, Joca? Hosana, o filho de Davi. Hosana, o filho de Davi. Domingo de Ramos, procissão de Ramos. Muito bom, Joca. Olha que bonitinho o raminho que ele tá. Sou Milene que arrumou pra mim. A belezinha, ela é muito talentosa, né? Gostei, olha só, para fazer procissão de ramos, né? Tem ramos aqui com o Joca, tem ramos ali também atrás. Não dá para vocês verem, mas a capela inteira aí, lá fora tá tudo decorado de ramos. Eu tô vendo como é que não dá para ver, eu tô vendo, tá muito legal mesmo. Eu sei que você tá vendo, mas eles não estão vendo. Tá muito legal lá fora, a gente fez a procissão de ramos, porque hoje é domingo de Ramos e nós vamos explicar para vocês o que é domingo de Ramos, né, Joca? Você tem ideia do que é domingo de Ramos? Domingo de Ramos é simples, eu vou explicar para vocês. É quando a gente pega os ramos e sai na procissão falando assim, cantando Hosana, o filho de Davi, Hosana, o filho de Davi. Tá muito rápido, não é assim. Calma, vê bem, pensa o que é samba agora? Não, senhor. É devagar, como você estava cantando na primeira vez. Assim, ó. Hosana, o filho de Davi. Hosana, o filho de Davi. Agora melhorou. Isso mesmo, muito bem. E você sabe qual é o significado do Domingo de Ramos, Joca? O que aconteceu no Domingo de Ramos? Eu tenho uma noção, assim, uma ideia. Eu podia até explicar para vocês, né? Então explica para eles o que é o Domingo de Ramos. Não, você que é o catequista, mas ele explica melhor que eu, né? Ele é o catequista e eu também não quero tirar seu emprego, então pode explicar você. Tirar emprego é bom, hein? Olha, que absurdo. Tô aqui fazendo trabalho para Deus, você fala de emprego, Joca, sinceramente, né? Só para não sair por baixo, né? Que, como é que eu vou explicar na frente do catequista? Eu fico com vergonha. E ainda falta alguma coisa, ele me corrige, né? Tá certo, né? Você parece filho de professor, né? Que nunca sai por baixo, né? Filho de professor tem resposta para tudo, né? Tá certo, ó. Vamos então falar do Domingo de Ramos. Olha só, Domingo de Ramos foi quando Jesus montou num jumentinho e entrou na cidade de Jerusalém. Muita gente foi ao encontro de Jesus levando ramos e estenderam por todo o caminho que Jesus ia passar. Ó, que legal! Enquanto Jesus andava no jumentinho, a multidão o aclamava: Hosana, o filho de Davi! Hosana, o filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor. Justamente, a multidão cantava assim, aclamava Jesus, cantando Hosana ao filho de Davi. Reconheceram Jesus como o Messias que estava sendo prometido faz tempo por Deus para salvar o povo, né? Mas o povo estava lá fora, um monte de gente lá fora, ali feliz com Jesus. Eles punham ramos assim no chão, Joca, punha ramos no chão, punha até os mantos deles no chão, para Jesus passar com o jumentinho, montado no jumentinho, entrando pela porta da cidade, assim, muito legal. Aquela procissão de ramos, né?
Muito legal, 2000 anos atrás, hein? Aquela procissão de ramos por toda a cidade e o povo cantando, Joca. Hosana, o filho de Davi. Só que os fariseus não ficaram nada contentes com tudo isso. Os fariseus não gostavam de Jesus. Olha só, filho de Deus, com tantos milagres que ele fazia, e não gostavam de Jesus. Os fariseus ficaram com inveja. Essa é a verdade. Eles ficaram com inveja. O povo estava reconhecendo que Jesus era Salvador, era o Salvador que tinha sido profetizado. E eles ficaram, os fariseus, com inveja, doeu o cotovelo. Sabe, Joca, quando dói o cotovelo? Ai, é uma dor muito doída mesmo. Agora, quando é cotovelo de inveja, igual esses fariseus, aí é muito pior. Que raiva. Pois é. Quando é cotovelo de inveja, daí realmente é pior. E aí, gente, eles decidiram nessa hora que eles iam matar Jesus. Puxa vida. Gente, olha só, coitadinho de Jesus. Pois é. Mas, gente, Jesus, ele veio ao mundo sabendo tudo o que ia acontecer justamente com ele. Nós vamos continuar vendo aqui na sequência da história. Ia falar Miguelzinho, Você, então, o Joca, vai lá para baixo, deixa o raminho aqui, eu vou colocar lá de lado e vamos continuar vendo essa história da paixão do Senhor. Nós já estamos vendo a história da paixão do Senhor já faz alguns domingos, né? E agora hoje nós vamos falar assim com vocês sobre a história que Jesus foi crucificado. Primeira parte, Jesus foi crucificado. Primeira parte da história. Segunda parte, Jesus morreu e foi enterrado. Certo? Aqui é Jesus na cruz. Olha esse no meio aqui, no meio aqui é Jesus. Aqui tem o mau ladrão, aqui tem o bom ladrão. Bom ladrão daquele lado, Jesus e o mau ladrão. E aqui tem Jesus enterrado numa caverna, tá? Em assistir lá a Via Sacra, tem a história. Depois eu vou colocar para vocês a história para vocês aí da Semana Santa, para vocês assistirem lá no canal da TV Criança Católica, né? Então essa semana é importante, porque a Semana Santa é a semana maior, a semana mais importante para nós católicos, para a gente entender o sacrifício que o Senhor fez por nós e todo o amor que Ele tem por nós. Só uma pessoa que nos ama desse jeito, Deus que nos ama dessa forma, para se sacrificar por nós, como Ele se sacrificou. Então, olha, Jesus é crucificado. Jesus carregou sua cruz até o alto de um morro. Ele não tinha pecado nenhum, mas carregou nossos pecados na cruz para a nossa salvação. Ele não merecia nada disso que fizeram com ele. Sabe, na verdade, os pecadores era que mereciam. Os pecadores, pelos seus pecados, é que mereciam tudo isso de sofrimento. Mas o Senhor, para realmente nos libertar dos nossos pecados, pagar dos nossos pecados, Ele preferiu Ele se sacrificar por todos aqueles que viriam depois e que iam acreditar nele, por mim e por você. Aí, pagou pelos nossos pecados, justamente, e abriu as portas do paraíso, para que a gente, depois do juízo final, ou melhor até, depois do juízo na hora da nossa morte, a gente tenha a chance de entrar no céu. Certo? Foi isso que Jesus fez. Tanto amor que Ele tem por nós, Ele morreu na cruz no nosso lugar. Para que a gente, por causa dos nossos pecados, a gente melhore de vida, a gente pare de pecar, a gente pare de ofender tanto a nosso Deus. Tá certo? Muito bem. Foi por muito amor a nós que Jesus aceitou passar por tudo isso. Todo o sofrimento, toda humilhação, toda a dor que Ele passou. Por isso nós não devemos mais pecar, porque cada pecado que nós fazemos faz Jesus sofrer mais ainda. Cada pecado é como se a gente chegasse aqui nos pregos na mão dele, ele foi pregado com pregos. Os outros ladrões foram amarrados, você vê? Os ladrões foram amarrados, Jesus foi pregado na cruz, um prego nessa mão, um prego nessa mão e um prego nos dois pés. Isso dói muito. E ficou aí pendurado na cruz com o prego pregado na carne dele. Que coisa terrível, sofreu por nós, né? Mas foi por amor a nós, para pagar pelos nossos pecados, para que a gente tenha salvação. Se não fosse assim, a gente podia estar condenado agora. Mas como o Senhor fez esse sacrifício por nós, então Ele nos salvou do pecado. Por isso vamos parar de pecar, fazer coisa errada e simplesmente amar o Senhor muito, 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 muito de montão, porque Ele nos ama muito, muito de montão, mas muito mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ama muito.
certo? Por isso que ele permitiu, né, que fizessem isso com ele. Deus Pai falou para ele assim: meu filho, Jesus é filho de Deus, você vai ao mundo, vai ensinar as pessoas, vai fazer milagres, e depois, meu filho, você vai aí deixar a comunhão para as pessoas, até a gente faz comunhão espiritual até hoje, né? E depois disso, meu filho, você vai pagar os pecados da humanidade na cruz, daqueles que acreditarem em Jesus de verdade. E Jesus obedeceu o pai dele. Olha só que beleza, hein? Obediência até a morte. Obediência. Ele obedecia o pai dele. Tanta criança por aí não obedece o pai e a mãe, mas Jesus obedeceu. Tá certo? Depois que chegaram até o alto do morro, os soldados crucificaram Jesus. Pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz. A dor de Jesus foi muito grande, mas ele não desistiu por amor a nós. Crucificaram Jesus no meio de dois ladrões, que eu falei, né? O mau ladrão e o bom ladrão, olha lá. O mau ladrão, o mauzão e o bom ladrão, tá certo? O mau ladrão desrespeitou Jesus. Está crucificado aqui igual todo mundo, ainda desrespeitou Jesus. Foi grosseiro com o Senhor, que absurdo, blasfemou. Falou para Jesus assim: se você descer da cruz, eu acredito em você. Mas é um palhaço, né? Merece morrer desse jeito mesmo, né? Além de ser ladrão, criminoso, ainda não respeita o Senhor que está do seu lado, seu horroroso, feio. Certo? Olha só o desrespeito. Mas do outro lado, o bom ladrão chamou atenção. O bom ladrão, puxou a orelha do mau ladrão, não deixou por isso mesmo, não. Falou: o quê? Você não tem vergonha? Nós cometemos crimes e merecemos estar aqui, mas ele não fez nada. O bom ladrão chamou a atenção do mau ladrão. Puxou a orelha dele. O mau ladrão até, silêncio, não falou mais nada. Silêncio, boca de siri. Calou a boca, não tinha mais o que falar. Eles mereciam estar ali, mas Jesus não. Jesus não tinha pecado, não tinha crime, não tinha nada. Ele estava morrendo era pelos nossos pecados. Não tinha nada a ver com ele. Ele se sacrificou por nós. E ainda vem o mau ladrão falar abobrinha, falar besteira? Não, isso não. O bom ladrão defendeu e fez muito bem. E aí o bom ladrão falou para Jesus assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Bom ladrão aqui, pedindo para Jesus lembrar-se dele quando entrar no reino do céu. E aí Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Prometeu para o bom ladrão que ainda hoje o bom ladrão estaria com Jesus no paraíso, naquele mesmo dia. Então a importância da gente se arrepender, reconhecer nossos pecados e se arrepender de pedir perdão ao Senhor. Importante isso. Aí o Senhor morreu. E aí é o que nós vamos ver agora. Agora nós vamos para a segunda parte, que vai unir essa parte, essa ilustração, com essa aqui, que Jesus está lá numa gruta, na gruta onde ele foi enterrado. Tem até um lençolzinho branco em cima dele, está aqui o rosto dele, a sagrada face, toda ensanguentada, coitado. Tanta maldade que fizeram, colocar aquela coroa de espinhos horrível na cabeça dele, está tudo ensanguentado, tudo marcado, coitado. Não merecia isso. A gente tem que amar muito o nosso Senhor Jesus Cristo pelo sacrifício que ele fez por nós. Jesus morre na cruz e é enterrado. Quando Jesus foi crucificado, as trevas cobriram a terra, ficou tudo escuro. Tudo escuro. Na hora que crucificaram Jesus, levantaram Jesus na cruz, aí tudo ficou mais escuro. O Senhor apagou o sol ali, ficou tudo escuro. Deus, Jesus sofreu no alto da cruz por 3 horas. 3 horas sofrendo. Imagina as dores do Senhor, faltando ar já, porque crucificado desse jeito aqui, e ele 3 horas ficou sofrendo por nós. Lá embaixo da cruz estavam Nossa Senhora e São João, e acompanhavam Jesus no seu sofrimento e sofriam junto com ele. Aqui não está aparecendo Nossa Senhora e São João, mas tem a outra que você já fez aí, a Via Sacra com esses bonecos, você já viu Nossa Senhora e São João do lado de Jesus, lá embaixo, sofrendo junto com ele. Jesus perdoou aqueles que tinham feito isso com ele. Jesus, depois de tudo isso que ele sofreu, ele ainda perdoou as pessoas. Olha só. Ele falou assim, olhou para o céu e falou: perdoai-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É por isso que a gente tem que perdoar nossos inimigos também. Tem que saber perdoar, aprender a perdoar.
Porque Jesus, ó, no alto da cruz, depois de tudo que bateram nele, machucaram ele, pregaram ele na cruz, ele ainda perdoou. Não sabiam mesmo o que faziam, né? Se soubessem antes que Jesus era filho de Deus, iam adorá-lo e não crucificá-lo, né? Muito bem. No final das 3 horas, Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então Jesus morreu. E é a tradição da igreja que agora todo mundo ajoelha. Aí na sua casa você se ajoelhe. Nesse momento que a gente fala que o Senhor morreu, a gente se ajoelha. Eu não posso ajoelhar porque o joelho do tio Emílio aqui está machucado, não tem como eu ajoelhar, mas eu vou baixar, né? E vou baixar a cabeça e você aí, se puder, ajoelhe na sua casa, diante do Senhor que acaba de falecer. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, por tudo que o Senhor passou por nós, por causa dos meus pecados, Jesus. Eu sei que nós não merecemos, o Senhor nos ama muito, é maravilhoso, e nós queremos amá-lo do jeito que o Senhor nos amou, Senhor. E ser sempre fiéis ao Senhor para sempre. Sempre fiéis, nós não queremos mais cometer pecados, não queremos mais fazer o Senhor sofrer. Nos ajude, Jesus, a não pecar mais. Amém. Pode levantar. Todo mundo pode levantar e voltar para o lugar de novo. Estava sentado, pode levantar. Na hora em que Jesus morreu, o véu do templo dos fariseus se rasgou de alto a baixo. O véu do templo era um baita pano enorme, assim, que separava a parte lá onde estava, fazia lá sacrifício e tal das pessoas lá. Rasgou de alto a baixo. Mostrando que ali estava rasgado o Antigo Testamento. Né? Ali estava rasgado. E começava a valer o Novo Testamento de Jesus, pelo sacrifício que ele fez por nós na cruz. Certo? Muito bom. E aí então Jesus morreu, e o centurião que estava perto da cruz, soldado romano que estava lá perto da cruz, né, que estava soldados romanos crucificaram Jesus, né? Você já viu em outras fotos que tinha os soldados romanos lá perto de Jesus. E aí um dos soldados, que era o centurião, falou assim, que era o tipo comandante, gente. Centurião é o comandante ali dos soldados que estão com ele, tá certo? E aí o centurião falou: esse era verdadeiramente filho de Deus. Então tiraram o corpo de Jesus da cruz, depois o colocaram no túmulo novo que havia ali perto e rolaram uma grande pedra na entrada para que ninguém pudesse entrar. Então colocaram lá dentro do túmulo, aqui é a rocha, foi escavado o túmulo, colocaram lá dentro, deitado lá, no tipo de uma mesa lá que tinha lá, né? E depois rodaram uma pedra aqui na frente, para ninguém mexer no corpo de Jesus, né? É assim que fazia, né? Sepultaram Jesus, pronto. Certo? Rolaram essa grande pedra para que ninguém pudesse entrar, uma pedra difícil de tirar. Era sexta-feira santa e os discípulos ficaram muito tristes. Nossa Senhora sabia que Jesus ia ressuscitar, mas os discípulos, eles ficaram muito tristes. Jesus tinha falado já que ele ia ressuscitar, mas eles não tinham entendido isso. Então ficou todo mundo triste, acabado. Parecia que tudo tinha acabado. Acabou tudo. Mataram Jesus, acabou tudo. Acabou a nossa religião, acabou tudo. E agora? Não estava acabando nada, agora é que estava começando, né? Agora é que estava começando, porque no domingo de Páscoa Jesus vai ressuscitar. Domingo que vem, né, nós vamos estar aqui com vocês contando a história da ressurreição de Jesus. Jesus volta da morte com um corpo ressuscitado, e aí nós vamos ver essa continuação da história semana que vem. Tá bom? Muito bom. Então, hora da gente fazer a nossa comunhão espiritual. Vamos nos preparar para receber Jesus no nosso coração. Precisamos tirar do nosso coração as coisas erradas que nós fizemos, pensamentos errados que nós tivemos. Vamos nos arrepender dos pecados que fizemos e que tanto nos ofendem a Jesus. Jesus nos ama muito e nos quer bem, por isso não podemos ofender o Senhor. Ele é nosso maior amigo, o maior amigo que nós temos no céu e na terra é Jesus. Ele morreu por nós na cruz para nos salvar do pecado. Então baixe sua cabeça e pense: o que você fez de errado essa semana? Vamos ficar em silêncio enquanto examinamos o nosso coração e pedimos perdão ao Senhor, nos arrependermos de termos pecado. Vamos lá.
Muito bem, eu rezo, vocês repetem. Senhor Jesus, eu me arrependo de ter pecado e vos peço perdão. Com a vossa ajuda, prometo que vou procurar não pecar de novo. Amém. E agora chegou o momento da nossa comunhão espiritual, chegou o momento de receber Jesus no nosso coração. Muitos santos e santas receberam a comunhão espiritual que é dada pelo próprio Jesus. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora junte suas mãos assim, feche os olhos, Miguelzinho, fecha o olho. E vamos, Alana, fecha o olho também. E vamos rezar junto comigo. Ó, eu rezo, vocês repetem. Senhor Jesus, venha ao meu coração. Eu vos amo, Jesus. E quero estar sempre perto do Senhor. Amém. Baixe sua cabeça. Receba o Senhor no seu coração. Vamos então para a bênção final. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele volte sua face para nós e se compadeça de nós. Amém. Que Ele lance sobre nós a sua santa bênção. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos o Senhor com nossas vidas, fiquemos em paz e que o Senhor esteja sempre conosco. Amém. Olha, gente, nem sempre eu lembro de falar na hora, mas vocês que colocam o seu nome aí, que vocês estão presentes, né? A gente vai falar o nome de vocês agora dos dois canais, tá bom? Então vamos lá, vamos ver. Opa, eu sempre faço isso, eu sempre vou... Então vamos lá, olha. Temos a Flávia, a Alice presente, o Alan, a Alana e o Miguel Máximo. Temos também a Cristina, o Pedro e o Davi, o Rafael, o Bernardo e o André presentes. Tem também a Renata Oliveira. Tem também aqui a Júlia presente, o Mizani, a Geórgia, o Theo presente, o Henri, o Miguel Henri, tem também a Isabel Sumaqueiro. Quem mais? A Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Mônica Araújo. Mônica Araújo. Mary Love. Colinha. Devia passar para mim. E Luciano Oliveira. Obrigado por estarem conosco. Acabou de falar. Dandália Pinheiro. Dandália Pinheiro também, olha que legal. Maria Criselda. E Maria Criselda. Todo dia eu falo o nome de vocês, todos estão com a gente, tá bom, ó, gente? Quando atrasar um pouquinho, vocês podem esperar que vai ter Encontrinho com Jesus. É que estava tendo a celebração da manhã, tá bom? Das 9 horas da manhã, do Encontro com Jesus, para os adultos. E tem os netos da Maria, né? Que é o Heitor e o Natanael. E o Heitor e o Natanael também, legal. E a Simone Pinheiro, semana que vem já pode pôr, não espera falar não, pode pôr logo no começo. Chegou, já vai chegando e vai pondo. Kátia Pinheiro. Kátia Pinheiro também, que legal, quanta gente bonita, quanta gente de Deus, né?
gente maravilhosa de Deus, que Deus abençoe bastante vocês. E agora vamos chamar o Joca para a gente terminar e se despedir de vocês. E aí depois eu vou colocar para vocês lá no Telegram, no grupo TV Criança Católica, eu vou colocar um vídeo legal para vocês assistirem lá. Vão lá no Telegram e também tem o nosso canal TV Criança Católica no YouTube e também tem o nosso site www.tvcriançacatólica.com.br. Escreve tvcriancacatólica.com.br, tá bom? Tá bom, Joca? Tá ótimo, olha, eu mal posso esperar pela ressurreição de Jesus. Domingo que vem eu espero todos vocês aqui pra gente ver a história da ressurreição de Jesus. Tchau, tchau, tchau!